Fala pessoas, Gustavo Araújo aqui e hoje o assunto é Laravel. Eu vou ensinar você a enviar e-mails utilizando o Laravel, é isso mesmo. Eu vou ensinar você a configurar o destinatário, o remetente, você configurar o corpo do e-mail, como você incluir imagens dentro do corpo do e-mail, né? Incluir anexos ao e-mail, enfim, todas as configurações necessárias para você enviar o e-mail da forma que você precisa. Então, primeiro, eu queria falar que sim, para você enviar o e-mail, você precisa de um SMTP, né? Uma forma de você, um protocolo de envio de e-mail, né? Então, eu estou utilizando aqui para fazer essa videoaula, eu estou usando aqui o MailJet. Existem diversos provedores, né, de SMTP. Talvez a sua hospedagem forneça uma, mas o bacana de você ter um SMTP gerenciável dessa forma aqui é que você pode acompanhar os envios dos e-mails, né? Verificar se o usuário visualizou ou não o e-mail, criar campanhas, envio e lote, enfim. Não tem restrição de envios de mensagens, né? Quantidades, por exemplo. Tem hospedagens que limitam em 100 e-mails por hora, enfim. Aqui você compra uma conta, né? É importante falar que a conta padrão ela é gratuita, você pode enviar 200 e-mails por dia porém, se você quiser ultrapassar isso, aí você tem que adquirir um plano, né? Então, assim que você cria a conta, você vai cair nessa página aqui, né? É a home do MailJet. Então você pode clicar aqui e vir em Account Settings, porque a gente vai precisar agora configurar um domínio, né? Você precisa ter um domínio para enviar o e-mail, né? Quem é o destinatário desse e-mail, né? É importante a gente adicionar um domínio. Então aqui, se você observar, eu já tenho o domínio da RunCode adicionado aqui. Mas o processo de adição de um domínio é muito simples. Você coloca aqui o seu domínio, coloca aqui uma tag para ele, né? Um rótulo para ele e clica em adicionar. Quando você fizer isso, você vai cair numa tela onde ele vai pedir uma verificação, né? Que é para verificar se aquele domínio de fato é seu. Observe que o meu está com status de ativo, é porque eu já fiz isso. Então ele vai te dar duas formas de você fazer isso. A primeira, ele vai te dar um nome de um arquivo TXT. E o que você vai ter que fazer? Você cria um arquivo TXT com aquele nome que ele forneceu e hospeda na raiz do seu servidor, né? Onde está hospedado o seu site, né? Então, no caso aqui, na raiz do RunCode, eu adicionei aquele arquivo TXT e cliquei no botão de verificar. Então, ele foi lá no meu domínio, verificou se aquele arquivo existia e confirmou, né? Porque somente um proprietário daquele domínio poderia adicionar um arquivo dentro da hospedagem. Outra forma que ele vai te dar é de adicionar um novo registro de DNS. Então você vai ter um registro de DNS, você vai copiar aquele registro e vai criar da forma que ele está explicando. Da mesma forma, depois que você criou, você vai poder atualizar. Ele vai identificar, né? Geralmente o DNS ele demora um pouco mais para propagar, né? Então você tem que aguardar um pouco mais, por isso que eu prefiro fazer pelo arquivo TXT. E lembrando que o arquivo TXT, após que você verificar a propriedade do domínio sendo sua, você pode remover o arquivo TXT sem problema da sua hospedagem. Então eu prefiro sempre o TXT. Aqui embaixo ele tem o Sender Address, né? Que são os endereços que estão habilitados para poder enviar. Isso aqui é importante quando você está criando campanhas, né? Como a gente vai enviar através do Laravel, né? Através do SMTP, aqui não tem muita importância. Você pode criar um endereço, né? Um endereço de e-mail, por exemplo, contato@runcode.com.br, e ele vai enviar sem problema nenhum, porque ele vai estar enviando através do servidor SMTP do MailJet. Então, após adicionar aqui o seu domínio, você pode voltar aqui em Account Settings, que você precisa fazer só mais uma configuração, que é esse aqui, ó, SMTP e Send SMTP API Settings.
Aqui, de cara, ele vai informar para você qual é o endereço do seu host, né, do servidor SMTP. Você coloca esse aqui. Se ele está usando TLS, ele dá como opcional. As portas que estão liberadas para envio, né? Geralmente eu utilizo a 587, ele mesmo fala que alguns provedores bloqueiam a 25, então eu utilizo a 587 para não ter problema. E aqui você vai precisar criar uma API Key. Tá vendo aqui que tem uma Secret Key e tem uma API Key. E por que a gente vai criar isso? Porque a API Key ela é referente ao usuário da sua conta SMTP e a Secret Key é a senha que você vai utilizar para acessar aquela conta, né? É o usuário e a senha correspondente. Então você pode clicar em See API Credentials. Ele vai te direcionar para essa página aqui e você vai ter aqui a sua secret. Se você não tiver, que provavelmente assim que você cria a conta você não tem, ele vai te dar a possibilidade, vai criar um botão aqui para que você crie essa secret key. Então você clica, vai aparecer um pop-up, né, uma janelinha, e aí ele vai te disponibilizar a API Key e a Secret Key. Aí você armazena essas informações em um local seguro, porque ela é o login e senha do seu SMTP. Então, concluindo essa parte aqui, pronto, você já pode enviar e-mails através do MailJet. Aí agora o que resta é só a gente configurar o Laravel aqui, né? Para poder, através dessas informações, através desse SMTP, a gente conseguir enviar as mensagens. Eu já ia me esquecendo, assim que você cria você inclui o domínio, ele vai te pedir para você configurar o SPF e o DKIM. Então isso aqui ele não é obrigatório, mas é de suma importância caso você queira usar isso aqui de fato em produção, porque ele vai fazer com que a entrega dos seus e-mails seja muito maior, né? Você configurando o SPF e o DKIM. Então você vê aqui que o status do meu tá ok e ok, mas eu posso vir aqui em Setup de novo, Authentication. E o que ele vai fazer? Ele vai aparecer essa mesma tela para você aqui, ó. Ele vai poder, para configurar o SPF, você vai ter que agora criar uma entrada DNS. Então, por exemplo, no meu caso, eu utilizo para gerenciar o DNS do Run Code, eu utilizo o Cloudflare. Então, eu entro lá no Cloudflare, crio uma entrada do tipo TXT, adiciono esse conteúdo aqui e salvo. Da mesma forma, para configurar o DKIM, eu crio essa entrada aqui, meujet._domain_key, e adiciono esse TXT, né? E mando salvar. Tendo essas duas opções salvas, você pode vir aqui, ele vai te dar uma opção de resetar aqui, dar um refresh, né? Para poder ele entrar nas suas configurações de DNS e verificar se de fato você adicionou essas duas entradas. Você adicionando, ele vai aparecer igual está aparecendo aqui para mim, falando que o SPF Record está ok. Pode demorar um pouco, como eu falei no início, nas duas opções de você confirmar a autenticidade do domínio, você está adicionando uma nova entrada DNS. Dependendo de onde você está gerenciando, né, onde está o seu gestor DNS, pode ser que demore mais ou menos. O meu aqui, como lá no Cloudflare, é quase que imediato, né? Poucos segundos ele já propaga e você já consegue ter o resultado aqui, tá ok? Então, isso aqui conclui aqui do MailJet. Agora entrando aqui no Laravel, o que eu vou querer criar? Existe uma estrutura própria do MailJet para e-mails. Então, pelo PHP Artisan, a gente consegue criar essa estrutura de e-mail, né? Então, basta a gente digitar aqui, ó, PHP Artisan, make, mail, e aí a gente cria um nome para essa estrutura. Então, eu vou criar aqui uma estrutura chamada de invoice, assim como eu estou utilizando aquela mesma estrutura da aula passada. Quem não viu, na aula passada eu ensinei a criar um PDF utilizando o Laravel, né? Utilizando o pacote de um PDF. Então eu estou no mesmo projeto e eu vou querer enviar aquele invoice que a gente gerou em PDF
como um anexo do e-mail. Então eu estou utilizando aqui essa mesma estrutura da aula passada, então eu vou criar aqui também essa estrutura mail chamada invoice. Então invoice e vou mandar criar. Pronto. Se você observar aqui agora em app, a gente já tem a pasta mail criada e temos aqui o invoice. Analisando agora a estrutura que ele montou aqui, ele monta um construtor aqui para gente. Ele tem aqui um método chamado envelope. Ele tem um content e tem os attachments, né? Então, basicamente, aqui é o quê? Aqui a gente vai definir quem está enviando esse e-mail, o subject, né? O título, né? O assunto daquele e-mail. Aqui em content, a gente pode puxar a view que vai ser enviado no corpo desse e-mail, né? A gente pode também, através aqui, pegar, né, dados de fora e trazer aqui para dentro dessa view. E em attachments aqui, a gente vai anexar arquivos, né? Arquivos que estão já na hospedagem. Existem formas de, por exemplo, você pegar... a gente estava, na aula passada, a gente criou um PDF. Antes mesmo de salvar o PDF, né? Ele está em memória ainda. Você pode... você nem precisa salvar, de fato, aquele arquivo dentro da sua hospedagem, né? da sua estrutura, né? Você pode simplesmente pegar aquele dado bruto da instância do PDF e já adicionar aqui para poder enviar, né? Que é muito o que pode facilitar, aí, dependendo da estratégia que você está utilizando para criar a solução. Ok, agora entendendo essa estrutura, a gente vai partir agora para o nosso .env. Porque aqui, se você observar aqui, ó, descendo aqui dentro do seu arquivo .env, a gente tem as opções de mail, né? Então, a gente vai trazer as informações lá do MailJet, né? As configurações que são necessárias aqui para dentro do .env. Então, a primeira coisa que a gente vai alterar aqui, que o mail mailer, né? O que a gente vai utilizar, ao invés de log, vai ser SMTP. SMTP. E aqui no host, a gente vai pegar o host que foi definido lá pelo MailJet. Então eu vou voltar aqui em Account Settings. Aqui em SMTP and Send API Settings, ele vai informar aqui, ó, que o SMTP Server, né, ou seja, o host, é in-v3.mailjet. Então, ao invés desse IP aqui, eu vou botar in-v3.mailjet.com. E LS é opcional, a porta é 25 ou 587. Eu vou utilizar aqui a 587. E o username e o password é como eu informei anteriormente. A nossa API Key é o nosso usuário e o nosso Secret Key é a nossa senha, né? É o nosso password aqui. A gente pode trocar aqui o endereço de e-mail pelo nosso, né? Então aqui no meu caso eu vou botar contato@runcode.com.br e o mail for name ele puxa o app name, né? No caso aqui do nosso projeto, que tá Laravel, né? Você pode simplesmente tirar isso aqui ou então colocar o que você quer, qualquer um que você queira, né? Eu vou botar aqui runcode direto aqui, já que lá em cima o nosso app name tá Laravel. E eu vou colocar aqui em off o meu username e o password, mas você pode colocar da mesma forma, conforme eu falei. A API Key é o seu usuário e o Secret Key é o seu password, tá ok? Então, depois da gente configurar o nosso .env, né, com as informações de SMTP lá do MailJet, a primeira coisa que eu vou querer fazer aqui é configurar o nosso envelope. Então, aqui você observa que ele já te dá o subject, né, o assunto da mensagem. A gente já trocou aqui para invoice. Porém, a gente pode aqui também informar quem é o remetente da mensagem. Apesar de que dentro de config, a gente tem aqui o arquivo chamado mail, tá vendo? Se você descer esse arquivo até o fim, você vai observar que já existe um from, né? Ou seja, o remetente daquela mensagem. Então aqui já está definindo um address e um name. E se você observar,
ele está puxando essa informação aqui dentro do nosso env, tá vendo? O e-mail que a gente definiu lá dentro do .env vai ser utilizado aqui. Mesma coisa vai ser o name, né? Ele está puxando também do nosso .env. Aí você pode estar se perguntando o que é esse endereço de e-mail, esse nome aqui depois da vírgula. Ele não vai enviar para os dois, tá, galera? Esse aqui é caso ele não encontre nada dentro desse valor aqui de mail from address, você não colocou nada, tá em branco, aí ele vai utilizar essa informação aqui. Mas como nós definimos lá, nós preenchemos, ele sempre vai utilizar o que está dentro do .env, ok? Existem outras configurações aqui, grande parte ele puxa, né, do nosso .env, então se você quiser dar uma olhada depois, é basicamente isso. Porém, se você quiser utilizar um remetente diferente, né? Por exemplo, você está querendo enviar um e-mail de um setor específico da empresa, né? Do sistema da empresa. Então, você pode querer trocar um remetente, né? Então, para isso, para você adicionar um remetente, que não é o padrão já do .env, a gente pode colocar aqui, ó, from, aí a gente vai criar aqui um new address. Então, o nosso VS Code aqui ele dá uma lista, né, de address aqui, de classes aqui, mas o que a gente quer é essa do pacote do Illuminate aqui, tá vendo? Illuminate mail.address. Ó, ele tá adicionando aqui, ó. Aqui, ó. Illuminate mailbus address. É isso que a gente precisa. Então aqui a gente pode colocar uma vírgula e aqui dentro ele pede uma string do tipo address e depois um name, né? Então, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, financeiro @runcode.com.br e definir como nome, né? Financeiro runcode. E pronto. Agora o nosso from não vai ser o que a gente definiu lá no .env. A gente customizou, né? A gente implementou para utilizar esse aqui. E você também pode configurar o reply to. Então você pode aqui botar reply to, e aqui ele vai receber um array, tá, galera, de e-mails. Então você pode ir criando aqui, ó, new address, né, o mesmo que a gente utilizou ali em cima, e aí você pode utilizar esse mesmo endereço de e-mail aqui ou um outro, né? Fica a seu critério. Eu vou para economizar tempo aqui, eu vou utilizar esse mesmo endereço de e-mail, tá vendo? Aqui eu vou colocar só uma vírgula. Ele tá usando esse erro aqui, acho que eu coloquei errado aqui, replay, né? Reply. Pronto. E aqui, como é um array, né, você pode configurar mais de um endereço de e-mail, né? Pode ser que a resposta a esse e-mail do financeiro você pode querer que o diretor receba, o financeiro receba, então por isso que ele te dá a opção aqui de você configurar um array de endereços de e-mail, né? Então dessa forma a gente consegue alterar o remetente da mensagem, né? E o responder para também. Agora descendo um pouco mais aqui no método content, a gente pode acrescentar uma view aqui para o conteúdo do e-mail, né? Então para isso eu vou criar aqui uma nova view. Eu vou utilizar o PHP Artisan. Make view. E vou criar uma pastinha chamada mail. E dentro dela eu vou criar um mail chamado invoice. Pronto, ele criou aqui. Aqui novamente eu vou criar uma estrutura, né, HTML. E aqui dentro eu vou criar um H1 chamado invoice. E vou criar um parágrafo aqui que também com o meu nome. Ok, salvando aqui agora, a gente pode estar utilizando aqui essa nova view que a gente criou. Então dentro de e-mail a gente tem um arquivo chamado invoice. Ok. A partir daqui a gente já está trazendo, né, a view, então tudo que tiver lá dentro vai ser exibido, né, dentro do nosso e-mail.
Então, além de configurar a view aqui, né, que é onde vai aparecer o corpo da mensagem, né, com as imagens, com os textos, né, ali, todo formatado utilizando HTML e CSS, você pode também querer colocar aqui todo o conteúdo daquele comunicado em texto também, né? Então você pode aqui definir text e puxar aqui uma view, né? Poderia ter aqui dentro de e-mail, eu poderia ter aqui um invoice, traço text, por exemplo, onde seria um HTML contendo somente o texto daquele meu e-mail, né? Então aqui dentro de content é basicamente isso, é onde você puxa aquela view que vai receber o corpo do e-mail. Então agora aqui em attachments, né, anexos, a gente pode, por exemplo, anexar, eu tenho aqui dentro de public, aquele invoice.pdf, aquele arquivo que a gente criou na aula passada, conforme eu falei. Então aqui a gente poderia, por exemplo, chamar o attachment, dentro daqui de Illuminate, e aqui dentro, poder dar 2 pontos, e aí ele tem algumas opções aqui, né? Tem from data, from path, from storage. Acredito que o que você mais vai utilizar é o from path, né? Você especifica um caminho, no meu caso ali, dentro de public, eu tenho esse arquivo invoice.pdf. O from data é aquela forma que eu especifiquei. Às vezes você está criando o PDF e no momento que você cria, você não quer salvar aquele PDF, né? Você não quer utilizar do armazenamento da sua hospedagem para poder armazenar aquele arquivo e depois enviar. Você pode utilizar enquanto ele está em memória ainda. Assim que você criou, instanciou aquele PDF, você pode utilizar o from data, por exemplo, aqui para puxar a variável do PDF e pronto, ele vai enviar, né? Você atribui um nome para ela e você pode utilizar dessa forma. No meu caso aqui, eu vou utilizar o from path. Então aqui ele vai pedir o caminho. Então eu vou utilizar aqui o nosso public path. E dentro de public path eu tenho o invoice.pdf. Ok. Aqui, como você pode observar, o return é uma estrutura de array, né? Ele pode enviar diversos arquivos. Então, caso você queira enviar mais de um, você coloca uma vírgula aqui e adiciona mais um PDF aqui, né? No meu caso, eu só tenho um arquivo para enviar, então eu vou deixar dessa forma aqui. Da forma que está aqui, o que a gente precisa para enviar é apenas criar agora um controller que pode acessar esse e-mail e fazer o envio. Então, na aula passada, eu criei aqui um controller chamado invoice.pdf. Eu vou criar outro, só para diferenciar os arquivos mesmo, você ter eles separados. Então, eu vou criar um novo controller aqui. Eu vou chamar apenas ele de invoice controller. Opa, eu digitei alguma coisa errada. Controller. Ok, eu vou abrir esse arquivo. Então agora que a gente tem um controller criado, eu vou precisar aqui importar a facade daquele e-mail, né? Para a gente utilizar a estrutura do invoice que está dentro da pasta mail que a gente acabou de criar. Então eu vou dar um use aqui dentro de Illuminate. Illuminate. Port. Barra mail, na verdade facade, né? E aqui dentro a gente vai puxar um mail. Perfeito, agora a gente vai criar aqui um método, né, para poder realizar esse envio. Então eu vou criar aqui um public function. Eu vou chamar ela de sendMail. E aqui dentro a gente pode agora puxar o mail, né? E colocar aqui, por exemplo, um to. E aqui ele vai pedir para quem nós iremos enviar essa mensagem, né? Então, por exemplo, eu vou botar aqui o meu e-mail pessoal. E vou colocar aqui o meu nome, né? Logo em seguida. E logo depois a gente pode dar o send. E dentro do send,
a gente vai dar um new, né? Para criar agora a instância. A gente vai ter que puxar aqui agora o nosso mail invoice. Então, use app, dentro de mail invoice. Então a gente vai chamar aqui o invoice, abrindo e fechando aqui, né? Pronto. Agora, a gente chamando esse método aqui, dentro de invoice controller, ele vai realizar o envio dessa mensagem. Vamos testar? Para isso, a gente vai precisar agora criar uma rota, né? Eu vou duplicar essa aqui. Em vez de processar PDF, eu vou colocar aqui processar mail. E tem aqui invoice PDF, né? Eu vou trocar aqui agora por invoice controller. Já fez a inclusão ali. E é send mail. Foi isso que a gente criou? De invoice controller, send mail. E aqui, name processar, mail. Ok. Agora eu vou abrir aqui o nosso projeto e vou chamar aquela processar mail. Ele está falando aqui que o e-mail voice text não existe, de fato ele não existe. Então, eu vou remover aqui, né? Eu esqueci de criar esse arquivo, então eu só vou comentar aqui e vou atualizar de novo aqui. Então ele pensou um pouquinho, né? Se conectou ao nosso SMTP e ele realizou o envio desse comunicado. Eu vou configurar aqui na minha caixa. De fato, esse e-mail chegou. E ele chegou aqui, ó. Vou puxar para uma nova aba aqui. Pronto, ó. Ele trouxe aqui o corpo do e-mail, né? A gente só definiu um H1 chamado invoice e o meu nome. E ele puxou aqui, ó, o financeiro@runcode, né? Que foi o remetente customizado que a gente incluiu. Trocou aqui também para financeiro runcode. E ele anexou o arquivo aqui pra gente, tá vendo? Botou aqui invoice.pdf. A gente pode trocar o nome do nosso anexo também. Então, para isso, é bom que a gente já consegue entrar nesse assunto. Então, para trocar o nome do arquivo, você pode, por exemplo, aqui definir um S. E aqui dentro, você pode definir o nome que você quer substituir. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar como fatura.pdf, né? E, além disso, você pode especificar o MIME, né? O tipo de arquivo que você está enviando. Então, se a gente colocar aqui o with MIME, né? Você vai poder colocar aqui uma string, né? E vai poder especificar. No caso, como é um PDF, eu sei que esse MIME é application /pdf. Então, para cada extensão de arquivo que você utilizar, você vai poder... Você tem um tipo específico de MIME, né? Então, você tem que dar uma pesquisada para saber se você está enviando um TXT, um doc. Então, você pode especificar aqui o tipo de arquivo que você está enviando. Então, eu posso, por exemplo, aqui atualizar. Eu vou verificar agora se esse e-mail chegou aqui. Já chegou para mim. E agora eu posso... Deixa eu trazer ele para cá. Então aqui, ó, já chegou o meu novo e-mail, né? Há 0 minutos. E agora tá aqui, ó, o nome, ó, fatura.pdf, né? Foi substituído o nome do arquivo. Posso fechar aqui agora. Voltando aqui no código, acessando aqui o nossa view, você pode querer inserir aqui uma imagem, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um MG. Aqui dentro de Public, né, Images, eu tenho um logo, né? Eu tenho uma logo aqui do Runcode. Então, aqui, eu poderia, por exemplo, aqui colocar um Public Path. E dentro de Images, eu tenho uma logo.png. Opa. Eu vou enviar novamente esse arquivo. E o esperado é que na visualização dele, né, a gente tenha um erro, né? Por quê? Vou abrir aqui.
Chegou a nova. Então, se a gente analisar aqui, eu havia colocado aqui uma imagem, né? E ela não apareceu. E não apareceu porque a gente está trabalhando de forma local, né? Essa imagem a gente não hospedou no CDN, ela não está em uma hospedagem. Então ela não tem um endereço para essa imagem, né? Ela está rodando aqui na minha máquina local. Então eu não tenho como abrir ela aqui, utilizando dessa forma. Mas voltando aqui no código, se a gente quiser anexar essa imagem, né, na estrutura do nosso corpo da aplicação aqui, do nosso corpo do e-mail, a gente pode adicionar dessa forma aqui, ó. A gente pode chamar aqui, por exemplo, message, embed, e aqui dentro a gente puxa o caminho da imagem. Então, se eu salvar aqui agora e enviar novamente esse comunicado, eu vou acessar aqui meu e-mail e agora ele chegou aqui, ó. Eu vou abrir de novo para vocês verem, ó, todos os testes aqui que a gente fez. E por último, né, deu os 3 pontinhos aqui porque a gente já tinha enviado aqui algumas, mas se eu abrir aqui, você vai perceber que agora de fato a imagem está aqui, mesmo a gente não tendo hospedado essa imagem em algum lugar, né? A gente deu um embed na imagem, né? A gente agregou ela, a gente incluiu ela dentro do nosso HTML mesmo. Então, dessa forma, utilizando o message embed, a gente pode incluir imagens no nosso documento e enviar até mesmo de forma local. Agora, o último ponto que eu vou querer abordar com vocês aqui agora é como trazer dados de fora, né? Eu estou colocando aqui meu nome de forma estática dentro do corpo do meu e-mail e eu queria que esse dado fosse um dado de um banco de dados, por exemplo. Quando você instala o Laravel, né? Ele já te dá aqui um model chamado user, né? Ele tem a factory dele, tem a seed, a migration, e eu já rodei essa migration e eu tenho um usuário cadastrado na minha base de dados. Então eu quero trazer esse usuário aqui para dentro do meu comunicado. Então eu vou já trocar aqui, vou preparar. Eu vou dizer que aqui vai ser igual ao user e eu quero buscar um name dele, né? Tem uma coluna chamada name. Agora dentro do nosso invoice, aqui no construtor, eu vou querer trazer um usuário. Então eu vou, antes de tudo aqui, importar esse model, né? Então dentro de app models user, eu vou colocar aqui então, vou colocar direto aqui, vou deixar public user, deixando user. Pronto. Agora o nosso invoice controller, ele já deu erro, né? Porque tá faltando um argumento agora. A gente precisa inserir aqui o nosso usuário. Então, novamente aqui, eu vou importar o nosso user, né? E além dele, eu vou importar aqui uma facade para auxiliar a gente a buscar esse usuário dentro do banco de dados. Então, eu vou usar aqui Illuminate, né? Dentro de suporte. Dentro de facades. E aqui dentro a gente tem o DB. Beleza. Agora aqui, logo no início do método de sendMail, eu vou criar uma variável chamada user. E vou dizer que ela é igual a user, 2 pontos, 2 pontos. Eu vou dar um find aqui agora. E eu vou buscar o ID 1, né? Eu sei que só tem um registro e o ID que ele tem lá é o ID 1. Então eu vou trazer esse user aqui para aqui dentro e pronto. Automaticamente a gente agora está pegando esse usuário, né, que contém o ID 1, trazendo para cá. E dentro da nossa model, a gente está utilizando ele aqui, ó. Então, pegando apenas o nome dele. Então, se agora a gente atualizar aqui o nosso navegador, ó, não deu nenhum erro. Vou verificar aqui de novo se chegou uma mensagem nova. Chegou a mensagem nova aqui. Pronto, ó. Há 0 minutos, tá aqui, ó. Invoice Gustavo Araújo. É justamente o nome lá que eu tinha também, tá, galera? Tava Gustavo Araújo na minha base de dados. Então é o mesmo nome que ele está trazendo aqui pra gente. Então, eu acredito que com isso, né,
você consegue criar agora qualquer comunicado, né? Você pode configurar o remetente, destinatário, configurar qual a view que você está querendo utilizar, anexar arquivos ao e-mail e, enfim, trazer dados de fora, né? Deixar ele dinâmico, tudo que você precisa para criar um comunicado da maneira que você quiser. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. E é isso. Um abraço para vocês e até a próxima.